São inúmeras as dificuldades de quem tem um negócio de alimentação ou de quem está pensando em abrir, quem está iniciando. Dentre elas, a gente se pergunta, primeiro para quem está iniciando, mas o que eu vou abrir? Onde eu vou abrir? Qual que vai ser esse local? Que horário que eu vou fazer? Quem que vai ser meu público? O que eu vou servir, né? Como vai ser o meu tipo de serviço? Quais vão ser os tipos ali? Se vai ser pizzaria, se eu vou abrir uma lanchonete, se eu vou abrir um restaurante, o que eu vou abrir, o que eu vou servir. Aí nós pensamos também qual vai ser o meu cardápio, o que as pessoas mais gostam de comer, o que eu vou ter ali no meu cardápio, quanto eu vou produzir, como que eu vou produzir essa quantidade, quantas pessoas eu vou precisar ali na minha empresa para estar servindo aquele X de alimento para aquele X de pessoas, porque nós pensamos a princípio, mesmo planejando, em quantas pessoas a gente vai atender, como que vai ser, se vai ser no balcão, pessoa retirando no balcão, se eu vou precisar de atendente, ou se vai ser selfie, e aí vem todas aquelas dúvidas na cabeça, vem também a parte burocrática, que é a questão de documentos, legislação, móveis, equipamentos, utensílios, como vai ser o meu armazenamento, como que eu vou comprar, fornecedores, vem todas essas dúvidas também, vem o marketing, como que eu vou divulgar isso, quanto que eu vou gastar para ter uma divulgação legal. É muita dúvida, muito detalhe que a gente tem que se planejar muito bem para isso. E aí outras pessoas de fora podem até pensar, nossa, é tanta coisa que eu não vou nunca abrir. Se você for pensar, você nunca vai abrir um negócio de alimentação. Mas é o seguinte, toda empresa, não só alimentação, toda empresa tem a sua parte burocrática, tem a parte de planejamento, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. É que o problema, muitos pensam que por ser uma cozinha, por ser uma empresa do ramo de alimentação, ela não tem que seguir determinados critérios, parâmetros como uma outra empresa qualquer. Nós temos que tirar da mente que ter um negócio de alimentação é como se fosse a cozinha da nossa casa, é como se fosse receber simplesmente amigos, parentes, eu sempre fiz assim, ou eu vou fazer assim, não tem problema, e não é assim, é uma empresa, então nós temos que pensar como uma empresa age. E nesse tempo eu fiz pesquisa com alguns empreendedores da área também, para saber as dificuldades deles, se eram as mesmas que eu também passava, porque eu tô nesse ramo de alimentação já há 10 anos, eu também tenho dificuldades, tive problemas, já quebrei a cara diversas vezes também, mas já fiz muitas coisas que deram certo, que foi bacana, que foi sucesso, e aí eu fui atrás para saber. Dentre todos os problemas, as dificuldades listadas, eu citei as 3 mais importantes, as que as pessoas mais falaram. Então eu coloquei lá por ordem e classifiquei, sendo que em terceiro lugar, então eu vou começar um ranking de trás para frente, ordem decrescente. E em terceiro lugar, o que as pessoas mais relatam, os empreendedores do serviço de alimentação? São problemas referente a clientes. O que seria referente a clientes? É como atender bem, como fazer com que aquele cliente retorne, que ele seja fidelizado, como reter ele e, consequentemente, aumentar o meu faturamento, né? Porque nós pensamos em aumentar o faturamento. Para isso, eu preciso ou aumentar o meu ticket médio ou fidelizar e conquistar mais clientes. Então, mas para eu aumentar o meu valor, eu também já tenho que ter clientes fidelizados. O meu produto tem que ser bom, de qualidade. E uma das maiores dificuldades é essa, mas ela ficou em terceiro lugar. Aqui ficou em segundo lugar, foi dificuldades referente à parte burocrática, a parte administrativa, que é escolher um fornecedor adequado, que tenha um compromisso com prazo de entrega, com valores, com forma de pagamento, ter um fornecedor parceiro ali.
saber se adequar quanto às normas, à documentação, às exigências de legislação, quanto a mais eficiência na hora de produzir um prato, ou ter também uma organização do local. Muitas pessoas têm dificuldade de organizar a sua produção, o seu estoque, então tudo isso é a parte burocrática, né? Que é a parte de processos. Mas, em primeiro lugar, que lidera o ranking de dificuldades, de problemas, de dor de cabeça, que tira o sono de qualquer empreendedor da área de alimentação, são as pessoas. Mas o que pessoas? São os funcionários, a gestão de pessoas. Muitos relatam problema de rotatividade, que entra e sai de funcionário, ou de absenteísmo, que são as faltas. Muitos funcionários, depois que passa a experiência, começa a faltar, ou então de ter a contratação, eu contratar um funcionário já com experiência ou sem experiência, que saiba, que não saiba, se eu tenho tempo para ensinar ou não. E são dúvidas, mas esse vai ser legal, aquele não vai ser. A gestão de pessoas, ela é muito complicada e muito difícil para alguns empresários. No entanto, que ele está no topo do ranking de dificuldades da pesquisa que eu realizei. Por isso, eu estou realizando uma série de posts também falando sobre como formar essa equipe, como ter eles com vocês. Então, isso é uma outra série, são vários posts sobre isso que eu tô fazendo. E se você me acompanha aqui no canal ou nas outras redes sociais, você vai estar vendo esses vídeos sempre que eu estiver postando ele e vai poder implantar aí na sua empresa também. Mas são tantas dificuldades, tantos problemas, tanta dor de cabeça. E o que eu faço? Como que eu vou superar? Como que eu vou vencer isso? E é comum, eu vou falar pra você que é comum e isso acontecer com todo mundo. Por quê? Quem trabalha no ramo de alimentação, os donos, gerentes, funcionários, tudo, é sair da zona de conforto diariamente. Porque cada dia é um problema novo, um desafio novo. Mas para quem é empreendedor de verdade, não consegue ficar sem os desafios diários. Então é bom, mas é estressante. E o problema maior é que vem o medo, a insegurança, às vezes o cansaço é tanto que dá vontade de desistir. Vem aquelas pessoas que ficam falando na orelha, mas você é doido, esse negócio dá muita dor de cabeça, mas não vai dar nada, tem tanto estabelecimento de alimento, mas já tem tanta gente que tem pizzaria, mas já tem tanto restaurante, já tem tanta lanchonete, já tem tanta pessoas que fazem bolo. Se nós formos pensar assim, tem tanta gente para tudo. Mas o que nós precisamos fazer é se destacar, focar. É foco no seu produto, foco no seu trabalho. Você tem que acreditar naquilo que você faz e ter um bom atendimento e se destacar dos demais. Tem campo para todo mundo, tem mercado para todo mundo e a gente precisa vencer os medos. Então, só para você saber, eu também comecei a empreender logo cedo. Então, nós abrimos nosso primeiro restaurante nessa cidade, um conceito de campo, mas no meio da cidade, fogão a lenha, comida típica, tinha um rio que passava no fundo, uma coisa muito bacana. Mas eu não tinha muito dinheiro para investir nisso. Então, eu fiz empréstimos, financiei equipamentos, financei material de construção para reforma do local, porque ali não tinha nada, era um lugar abandonado. Então nós começamos tudo do zero. Mas nós tivemos medo também, porque é comum, nós tivemos medo, tivemos receio, veio muitas dúvidas. Pensei várias vezes se eu ia ou não ia abrir, mas era o que eu queria. Então nós fomos atrás de uma outra pessoa também expert, né, área de gastronomia, ali que sabia cozinhar, montamos uma sociedade e fomos abrir a empresa. Mas a partir do momento que nós decidimos abrir a empresa, o restante nós apagamos. Então eu não dava ouvido para nada. Nós pensávamos em
ter sucesso, em vender, em vencer. Porque quando você está no processo, não adianta você perguntar: ah, meu Deus, e se não aparecer ninguém? E se não der certo, se eu não conseguir pagar as contas? Nossa, porque eu tinha muitas dívidas, eu financei muita coisa, mas se eu fosse pensar nisso, eu não ia para frente, eu não podia mais desistir, voltar para trás. Então nós fomos até o fim e não pensamos em nada. Montamos a empresa, fizemos tudo do zero, colocamos a mão na massa, contratamos mais 2 funcionários e começamos a trabalhar. Fomos atrás de marketing, nós mesmos fizemos uma boa parte do marketing, começamos a trabalhar. E graças a Deus deu um super retorno. Já no começo, os clientes gostaram muito do local. A gente já estávamos fidelizando ali muitas pessoas com o nosso conceito novo, com o que nós incrementamos no cardápio, com o estilo de serviço que a gente apresentava ali, e muito bacana, foi muito legal. Mas aí com o tempo, tudo, tive problemas também com a minha sócia, nós não estávamos mais nos entendendo, e depois de um tempo eu resolvi sair. Não dava mais certo, eu resolvi sair. E aí eu voltei para a área de indústria. Trabalhei em cozinhas industriais, mas foi bom porque eu tive muita experiência com cozinhas industriais. Aprendi muita coisa, processo diferenciado entre comida transportada, entre fluxo de pessoas, todas as técnicas, as etapas na cozinha, comida hospitalar, tudo na área industrial ali, eu tive um contato, eu aprendi, e isso agregou muito valor para essa área de serviço de alimentação, para serviços comerciais também, porque quando você vê uma empresa grande que segue uma rotina, que segue processos, que padroniza os serviços, você vê como a eficiência pode ser melhorada também nos pequenos negócios, nos pequenos estabelecimentos ali, nos comerciais, e aí você começa a implantar o que dá certo no grande para o pequeno. E com isso eu abri o empreendedor, eu não consigo ficar muito tempo quieta, e a gente quer criar, quer ir atrás, inovar, ajudar as outras pessoas também. E eu abri a minha empresa de consultoria, e hoje eu trabalho dando consultoria, mentoria para pequenas empresas e médias empresas nessa área de alimentação, ensinando a padronizar os processos, fazendo toda essa parte de administrar essas dificuldades que as empresas têm, principalmente os comércios, estabelecimento, até os MEIs também tem o food truck, quem não tem estabelecimento fixo também, as dificuldades são comuns para todos. E como sobreviver a esse mercado que engole a gente, a essa agito da cozinha, essa loucura, esse estresse que é ter uma cozinha, um serviço de alimentação. Aí eu montei um brainstorm. O que é um brainstorm? É quando nós colocamos todas as ideias no papel. Eu coloquei as dificuldades, listei e comecei a pensar em todas as possíveis soluções para aquele tipo de problema, de acordo com a minha experiência, com a minha vivência. E eu comecei a escrever tudo que vinha na minha mente, eu escrevia ali no papel. E aí eu montei esse brainstorm. Ele tem 7 pontos principais. Ó, eu coloquei aí 7 pontos. Dentre tudo que eu pensei, tudo que eu coletei, eu organizei nesses 7 pontos que eu acredito que sejam os principais para a gente começar a superar essas dificuldades, para a gente sobreviver a esse turbilhão de informações, a essa mudança contínua que é. E dentre eles são, olha aí, o primeiro, desconstruir objeções. 2, analise os possíveis problemas. 3, planejamento. 4, estratégias. 5, boa gestão. 6, foco e determinação. E 7, padronizar as operações, os seus processos, os seus benefícios. Então, esses 7 pontos
são os principais para a gente começar a superar isso. Ah, mas Tânia, como que eu vou então desconstruir objeções? Ó, peguem um papel, uma caneta e anotem todos esses 7 pontos, o que eu vou falar aqui, que vai te ajudar muito e você vai ver que vai melhorar muito o seu negócio. Você vai colocar no papel todas as objeções que você tem. O que que é? São as perguntas que você faz a si mesmo das suas dificuldades. Ou seja, ah, Tânia, mas se não aparecer ninguém no meu negócio? Mas se o pessoal não gostar do meu serviço, se eu não conseguir fidelizar os clientes, ou se eu produzir e não vender, tiver desperdício, ou se eu não conseguir pagar minhas contas, ou se não der certo, se eu não der conta, todas essas dificuldades, eu não sirvo para isso, eu não sei planejar, eu não sei como fazer o marketing da minha empresa, todas essas dúvidas que você tem, esses medos, anote ali no papel e faça ao contrário, reescreva, para com essa voz na sua cabeça, para de ouvir as pessoas de pensamento negativo dizendo que aquilo não vai dar certo. Para e comece a ter os pensamentos positivos. Escreva tudo ao contrário dessas suas perguntas, dessas suas objeções, dessas suas dúvidas e medos, faça ao contrário. Eu sei fazer isso. Vai dar certo. As pessoas vão gostar do meu produto, porque o meu produto tem qualidade. Eu acredito que é bom o que eu produzo. Então você vai colocando tudo ao contrário ali e mentaliza isso. Vai dar certo. Trabalhe para isso, para que isso funcione. Faça esse passo a passo dessa forma e diariamente ali você vai lendo, vai ouvindo e vai aplicando isso na sua vida. Analise também os possíveis problemas que você pode ter ali. Anota no papel. Mão de obra. Quais os problemas que você tem com mão de obra? Fornecedores. Quais os problemas que você tem com fornecedores? Muitas horas de trabalho. De repente você um daqueles empreendedores que existe aos montes, que trabalha 12 horas por dia no seu negócio, que não pode ficar sem ir, porque senão não funciona. Se é no começo, tudo bem, porque nós sabemos que é difícil, que nós precisamos estar ali para iniciar o negócio e é comum isso acontecer. Mas com o tempo, se você já tem a sua empresa há 2 anos, 5 anos ou mais até, se você ainda faz essa carga horária grande, alguma coisa errada tem. E por que está acontecendo isso? Lista ali no papel por que você está trabalhando tantas horas seguidas. Lista as suas dificuldades com os clientes, com a forma de produzir o seu alimento, com a forma de estocar. Analisa, tenta sair um pouquinho para fora e olhe a sua empresa de fora, tentando verificar área por área tudo o que pode estar sendo um problema ali, que pode estar atrasando o seu trabalho, a sua eficiência, o seu processo. E para isso você vai ter que buscar soluções. Mas para buscar soluções você tem que ter conhecimento. E o conhecimento nós nunca estamos preparados, nunca chega. Algumas pessoas podem até achar, eu sei tudo, já sei fazer, eu não preciso ouvir, eu não preciso disso aí que você está me falando, eu já sei fazer. Nós temos que ter mente aberta para isso, porque às vezes num simples comentário ali pode ter a solução para um problema que você vem há dias, há meses, há anos procurando. E num bate-papo ali com alguém, você pode encontrar essa solução. Então esteja aberto ao conhecimento, busque, estude, se atualize em todos os processos. Então não feche as portas. Quando alguém falar para você também que você precisa organizar sua cozinha, ou que você precisa adequar algum processo, ou que você precisa padronizar outro, mas isso aí dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho, não gosto, o pessoal não vai gostar, não é legal.
É nesse momento que você tem que pensar em sair da sua zona de conforto e buscar melhorar, buscar se adequar, porque gera um desconforto, mas é importante que você gere esse desconforto, que você saia dessa sua zona de conforto para você conseguir avaliar os seus problemas, para você conseguir solucionar. Senão você não chega a lugar nenhum, você não consegue solucionar nada se você não conhecer os seus problemas e se você não buscar o conhecimento para isso. E o 3, planejamento. Então, normalmente nós queremos pular essa etapa, porque é muito chato planejar, eu vou perder muito tempo e na verdade eu quero pôr a mão na massa, eu quero produzir, eu quero vender, eu preciso gerar dinheiro. E nem todo mundo está disposto a fazer essa parte de planejamento. Então, eu dou um exemplo para vocês. É como eu dirigi e ir para as minhas. Nunca dirigi, mas preciso tirar minha CNH. Então, eu vou lá para a autoescola. Eu não quero fazer a parte teórica, já quero direto para a prática, sair dirigindo, pegar minha carta e pronto, acabou. E aí você não faz a parte teórica, seja pula, faz alguma coisa. Quando você for dirigir, vai lá, tá lá na rua, na avenida, você não vai saber interpretar as placas de trânsito, você não vai saber das leis, dos direitos e deveres seu ou do próximo, seja um pedestre, seja um ciclista, ônibus, caminhão, você não vai saber nenhum tipo de regra de trânsito aí, porque você não aprendeu, você não fez a teoria, você já foi direto para a prática. E isso pode gerar transtornos, problemas lá na frente, multas, apreensões, perder até a sua carteira. Então, várias coisas podem surgir a partir daí. E para uma empresa, principalmente para um serviço de alimentação, não é diferente. A gente tem que ter a parte teórica também, temos que aprender todas as etapas, não podemos pular etapa nenhuma, porque senão isso pode custar também a vida da sua empresa. Pode gerar multas também, você pode ser lacrado, você pode causar uma morte através de uma intoxicação alimentar, você pode... N coisas pode acontecer. E o que você deve fazer? Vai lá, em área por área. Quais são as áreas que você tem? Compras, estoque? Vai lá, analisa o que você pode melhorar ali no seu estoque, na sua parte de compras ou dos seus fornecedores. Buscar novos, ir atrás de novos preços, um armazenamento diferente, o que você pode melhorar ali? Aí você vai lá para sua cozinha, também analisa tudo, o que você pode melhorar em cada área, seja no retorno dos pratos, seja na hora de montar, na manipulação, no pré-preparo do seu alimento, na distribuição, o que você pode melhorar ali? E aí você vai para o atendimento, vai para a parte de marketing, vai para todas as áreas, avaliando tudo, o que você pode melhorar. Aí tendo isso, você vai fazer um planejamento e monta um cronograma, porque não tem como você melhorar tudo ao mesmo tempo, senão você não vai ter foco. Então você foca numa etapa, em uma área e melhora aquele processo. Foca na outra, melhora aquele outro. E aí você vai melhorando área por área. Mas para esse planejamento, você vai precisar das estratégias adequadas. Então, eu falei para você vai área por área e vai anotar. E aí, você vai montar o seu cronograma. Vai estabelecer as metas. Então, eu tenho um mês para mudar isso aqui de A para B. Eu quero chegar nesse B. Como que eu vou fazer? Eu preciso reformar? Eu preciso comprar equipamento novo? Eu preciso contratar pessoa? Eu preciso treinar alguém para isso? Então, essas são as suas ferramentas. O que você vai precisar fazer? Monta a estratégia de tudo isso. Mas eu já sei, eu preciso fazer isso. Só que se eu falar para você que eu preciso aumentar o meu estoque e eu vou ter que fazer uma reforma, mas eu não listar no papel que para fazer a reforma eu preciso comprar XYZ de material, ou que eu preciso comprar mais prateleira ou mais refrigeradores, como que eu vou fazer isso? Vai ser financiamento? Não vai? Eu tenho dinheiro em caixa? Não tenho? Como que eu vou buscar recursos para fazer aquela mudança? Então, isso são estratégias. E eu tenho que pôr passo a passo no papel para que dê certo e não gere imprevistos no meio do caminho. Para que você tenha também um negócio de sucesso, você precisa, primeiro de tudo, ter uma boa gestão.
E como é ser um bom gestor? Ninguém nasce sabendo ser um bom gestor. Nós aprendemos ou nós desenvolvemos essa habilidade, desenvolvemos essas técnicas. Mas como que nós desenvolvemos isso? Qualquer pessoa é capaz de ser um bom gestor. E como que você desenvolve isso? Sabendo ouvir. Ouça as pessoas, não aquele ouvir lá no começo que eu falei, das pessoas que ficam falando que não vai dar certo o seu negócio, que você não deveria abrir, não é nada daquilo. É saber ouvir as soluções, as ideias, as criatividades das outras pessoas também, compartilhar informações. É você procurar também outros empreendedores, porque você não deve pensar também em todos os estabelecimentos como seu concorrente. Não, na verdade, nós somos parceiros de mercado. Então, você pode procurar outros empreendedores, discutir com eles dificuldades, como uma outra pessoa solucionou a dificuldade dela. E ouça também os seus funcionários. Às vezes eles têm ideias tão práticas, tão mais fáceis, às vezes eles têm a solução ali, só que a gente não ouve. Ou pode ser também que eles tenham medo de falar, porque às vezes tem medo da sua reação, do que você vai dizer, ou acha às vezes que a ideia deles é boba, que você não vai gostar. E para isso, se você desenvolver um companheirismo ali com seus funcionários, desenvolver de repente um DDS, que é um diálogo diário de segurança, seja 5 minutos por dia, onde você conversa, troca informações com seus funcionários sobre coisas boas ou coisas a melhorar. Então, nesse momento, você vai ouvi-los e vai pensar, vai analisar, ver o que dá certo para você e não. E nunca pense que você sabe demais, nunca pense isso. Seja humilde, seja prático, ouve aquilo e aí você filtra. Serve para mim? Não serve? Dá para me melhorar isso? Não dá? E aí você vai trabalhando em cima disso. Seja também criativo. Veja sempre o mercado, as novas tendências que tem. Por exemplo, eu tenho uma lanchonete e eu tenho outro amigo aqui que também tem uma lanchonete próxima à minha, ou no mesmo bairro, ou em uma avenida ali próxima, e nós dois fornecemos um produto de qualidade igual. O meu produto é muito bom, mas o dele também é muito bom. E aí os clientes, eles gostam, tem lá vamos por aqui, a Maria e o João. E os clientes, eles se dividem, se revezam entre os dois. Porém, a Maria, ela é uma pessoa empreendedora, que gosta sempre de novas ideias, que pesquisa, que vai atrás, vai em feiras, vai em eventos, pesquisa novas tendências, ouve os clientes, ouve os funcionários, e ela tá sempre implantando coisa nova ali na empresa dela. Ela cria novos pratos, ela melhora o ambiente dela, deixa mais aconchegante, ela coloca entretenimentos ali que os seus clientes também ocupem o seu tempo, gostem de passar um tempo ali na empresa dela. Mas o João, ele acha que sabe muito e que a empresa dele tá bom do jeito que tá, que ele está ótimo. Ele acha que o produto dele ninguém faz melhor. Mas o João, ele não gosta de se enturmar, ele não gosta de conversar com outros empresários. Ele vê os outros como concorrentes que pode roubar os seus clientes, o seu público. Então o João, ele fica muito parado no tempo, ele não vai atrás de novas tendências, ele não vai atrás de novas ideias, ele não usa a criatividade dele. E o que acontece? O cliente que gosta das duas refeições, mas com o tempo ele começa a analisar. Bom, eu gosto da comida do João, mas eu também gosto da comida da Maria. Mas a Maria tem um ambiente mais agradável, a Maria colocou X a mais. A Maria, nossa, ela tem umas ideias tão bacanas, ela conversa com a gente, ela ouve as nossas, o que nós verificamos, ou reclamação, ou elogio, o que seja. E o João não, o João é uma pessoa mais fechada, o João não ouve, o João não muda. E aí o que vai acontecer? Os clientes
vão migrar todos para Maria. O João vai passar dificuldades e ele pode até fechar o negócio dele, ele pode quebrar. Por quê? Ele não tá tendo uma boa gestão ali, ele não está trabalhando para a melhoria do negócio dele. E aí você vai ter um foco e uma determinação. Então você vai colocar ali, qual que vai ser o seu foco? Pensando naqueles problemas, naquelas dificuldades que eu falei que a maioria listou, pessoas, que foi o que ganhou no primeiro lugar lá no ranking. Pessoas. Você vai trabalhar a sua equipe. Com o quê? Com treinamentos, com a motivação, com os processos dele. Como que eu faço isso? Mesmo que você contrate funcionários sem experiência, você pode treinar eles para que eles façam os processos da forma como você gosta, como é o seu trabalho, como funciona na sua empresa. Então você vai treinar ele dentro daqueles processos. Ah, Tânia, mas e aí eu vou padronizar? Ah, é um processo complicado, é um processo que eles não vão seguir. Vão, gente, porque o que gera, às vezes, descontentamento nos funcionários, o que gera descomprometimento, a falta de motivação, na verdade, é ele se sentir perdido, é ele estar num lugar que ele sente que está bagunçado, que está desorganizado. Quando você tem uma padronização, que ele chega na sua empresa e tá tudo organizado e ele sabe a tarefa dele, o que ele vai fazer, da hora que ele chegou até a hora que ele for embora, que o serviço dele tem início, meio e fim. Então ele vai saber, ele tem uma clareza na ideia dele do que ele pode fazer, do que ele não pode, o que ele dá para antecipar, o que não dá. E com isso ele vai criando prática, ele vai padronizando, tendo esse processo na mente dele e tudo vai ser mais fácil. Você vai ter uma eficiência maior dos pratos, não vai gerar bagunça, desconforto entre a sua equipe, ou quem vai fazer o quê. Ai, fulano deixou de fazer tal coisa, ou eu estou sobrecarregado, porque às vezes um funcionário fica com muita atividade, outro funcionário pouca atividade. Então, se cada um tem a sua tarefa ali determinada, os seus horários, o seu serviço certinho, cada um sabe o que fazer. Um não vai invadir a área do outro, ou um não vai deixar de fazer o seu serviço para deixar para o outro, porque já está estabelecido. Essa organização gera uma qualidade de serviço melhor, então gera engajamento na sua equipe e traz mais motivação. E aí com isso você consegue trabalhar com eles, colocando programas de incentivo, ouvindo eles, tendo essa conversa aberta, tendo uma flexibilidade com os seus funcionários. Então isso vai gerar uma autoridade perante a sua equipe, e você vai ter uma equipe muito mais comprometida e engajada com a sua empresa. Foque também na experiência do seu cliente, ou seja, faça pesquisas de satisfação do seu cliente, seja por meio de algum papel que você tem ali na sua empresa na hora que ele terminou de se servir, seja por meio eletrônico no seu site, ou então você pode mandar pelo WhatsApp para ele responder uma pesquisa. Não precisa ser aquelas pesquisas com perguntas abertas, onde ele vai ter que ficar escrevendo. Não, coloca uma pergunta simples, onde você coloca os quadrinhos para ele preencher com emoji, um carinha feliz, carinha triste, ou carinha mais ou menos, carinha brava, e ele vai assinalar ali. Ou bom, ótimo, regular, ou se ele colocar ruim, aí sim você pode abrir por quê, ou deixar um campo ali, dizer ótimo, o que ele gostou mais, ou o que mudaria ali. E aí você gera essa conexão com o seu cliente para que ele possa dizer o que ele achou do seu estabelecimento. Porque às vezes ele sai insatisfeito com alguma coisa que nem costuma acontecer no seu ambiente. Aconteceu um episódio lá e ele ficou bravo, zangado, e aí ele vai embora ou tenta falar com alguém ali na hora e não tem o gerente, não tem ninguém para lhe falar. E aí ele fica mais zangado ainda, vai embora, e ele vai lá na rede social e fala muito mal do seu estabelecimento. Queima, fala que não voltaria lá, fala pros parentes, pros amigos. E aí você fica queimado.
perante os outros clientes também. Agora, se você tem um canal de comunicação ou tem alguém ali na sua empresa disposto a ouvir, ou que seja você mesmo, você tem uma fichinha de pesquisa de satisfação, o seu cliente vai relatar ali o que ele não gostou, ele vai se acalmar um pouco e quando você entrar em contato com ele, de repente oferecendo uma solução ou vai avaliar, lógico, se aquilo cabe ou não cabe, e vai de repente ligar para ele, oferecer uma solução, convidar ele para conhecer algo novo que você colocou, uma mudança que você gerou, vai gerar nesse seu cliente aquele sentimento de, poxa, eu fui ouvido, nossa, que legal, eles implantaram, nossa, olha que ótimo, a pessoa me ligou, ela vai se sentir importante e ele vai voltar no seu estabelecimento. E se realmente você cumprir com aquilo que você falou, aí você vai conquistar mais ainda esse seu cliente. Aí ele vai ser, se ele não era fidelizado, a partir desse momento ele vai se tornar fidelizado e vai fazer propaganda de você para todo mundo. Se preocupe também com a melhoria contínua da sua empresa. Então você pensa, onde você está hoje? Se você está iniciando, se você já está há um tempo no seu negócio, de repente, eu tenho minha lanchonete há 2 anos, eu tenho minha sorveteria há 2 anos. Como que você está hoje? Avaliando tudo aquilo que eu falei lá no começo. Problemas que você tem, de repente tá pagando suas contas, não tá? Como que tá administrativo? Como que tá meu fluxo de clientes? Tá legal ou não? Aí você vai traçar um objetivo, uma meta. Onde você quer chegar, por exemplo, daqui a 5 anos? Onde você quer estar? Você quer dobrar o número de clientes? Você quer ter mais eficiência? Você quer abrir novas filiais? O que você quer fazer com a sua empresa? Qual que é o seu sonho? Ou abrir novas frentes, ou desenvolver novos produtos? Você vai pensar, então, onde você está, onde você quer chegar. E aí você vai planejar, do mesmo jeito que você fez lá nos departamentos, lá no item 3, né, do planejamento, você vai planejar, vai desenvolver as estratégias e o mais importante, vai montar um cronograma de datas e períodos específicos. Porque senão você planeja, monta as estratégias e aí você deixa o papel lá de canto e aí quando você vai olhar, passou 5 anos e você não fez nada daquilo que você planejou. Então por isso você tem que estabelecer as metas e colocar prazo. Então daqui 1 mês eu vou estar com X. Daqui 6 meses eu vou ter feito X, Y, Z. Daqui 1 ano eu vou estar assim. E você vai colocando mês a mês, período a período ali, de como você vai estar. E aí, cada vez que você passar, terminou o mês, analisa. Terminou o mês, analisa de novo, para ver o que você conseguiu cumprir ou não, dentro daquelas suas metas. E aí, você vai trabalhar para cumprir aquele cronograma que você mesmo criou. E agora, eu vou te falar 3 benefícios de se padronizar os seus processos, que é o 7º ponto lá daquele brainstorm que eu fiz, que eu tô passando para vocês para superar essas dificuldades. E eu vou listar 3 benefícios que você vai ter na sua empresa se você padronizar esses seus processos. O primeiro é ter a garantia de qualidade do seu produto, de oferecer para o seu cliente sempre o mesmo produto, ou seja, sempre igual. Não vai ter o risco do seu cliente chegar hoje lá no seu estabelecimento, comeu aquela comida maravilhosa, ele adorou, amou, falou para todo mundo, volta dali 1 semana no seu estabelecimento, ele vai pedir o mesmo prato, o que acontece? Vem com ingrediente diferente. Aí ele não gosta, aí ele volta de novo numa segunda alternativa, o tamanho do lanche não é o mesmo, ou está mais salgado, ou o tempero mudou, alguma coisa diferente. Aí o que ele vai pensar? Ou que você mudou de funcionário, porque às vezes os estabelecimentos, os pratos são do funcionário. Você não tem uma ficha técnica, não tem nada. Aí você muda de funcionário, aquele prato já não existe mais, ou muda totalmente o gosto, o sabor, porque é outro funcionário para fazer e você não tem uma ficha técnica daquele seu produto. Então, a primeira coisa que vem na mente, mudou o funcionário.
Ah, ou então você mudou mesmo a qualidade do seu produto. Tá comprando outro produto, não gostei, e aí o seu cliente foi a primeira vez, foi a segunda, ou às vezes ele vai até a terceira vez. Se ele não encontra a mesma coisa que ele encontrou da primeira vez, ele não volta mais e você perde o seu cliente. Então, além de você ter o prato sempre igual, você vai conseguir reduzir desperdícios, custos com compras, porque eu tendo aquele produto sempre daquela forma, sempre fazendo daquele jeito, do mesmo tamanho, na mesma quantidade de tempero, mantendo o mesmo sabor, eu vou saber exatamente quanto eu gasto por semana naqueles ingredientes, naqueles temperos, o tempo que eu gasto para produzir aquele prato. Então eu sei exatamente quantas pessoas eu consigo servir com aquela minha compra, com aquele tempo X, e você tem um controle desse seu processo. E o seu cliente também vai ficar feliz, porque ele vai encontrar sempre o produto da mesma forma que ele comeu da primeira vez, com a mesma qualidade. Você vai poder também se ausentar do trabalho. Então, aquelas horas seguidas de trabalho que você tem, de 10 horas, 12 horas, fica cansado, trabalha de segunda a domingo na sua empresa, não aguenta mais e você está exausto. Ah, mas eu não posso sair porque se eu sair não vai dar certo. Se eu sair, meus funcionários não vão fazer da forma correta, ou vai ter problema, ou vai ter desperdício. Porque quando você padroniza o seu processo, que os seus funcionários sabem exatamente o que fazer, já conhece a clientela, conhece o horário, a eficiência, ele já tem uma rotina diária sempre igual. Então, quando ele já conhece todo esse processo, você consegue descansar, você consegue tirar férias. Então, não vai ter problema nenhum. Ele vai conseguir, eles vão conseguir manter a empresa mesmo sem você ali. Não tô falando para você abandonar a sua empresa. Você vai sim continuar na sua empresa, mas você vai ter mais tempo para planejar, para montar estratégias, para criar coisas novas na sua empresa, para chamar mais clientes, para engajar mais sua equipe. Você vai ter tempo de administrar a sua empresa. E aí você também vai ter tempo de tirar umas férias, fazer uma viagem, mesmo que curta, mas de descansar, porque a sua equipe ela vai estar apta para fazer todo o processo. E assim, os seus funcionários vão estar mais engajados, eles vão ter mais companheirismo, um vai poder ajudar o outro e eles vão trabalhar em harmonia, sem aqueles problemas de briga, de fofoquinha, pecuinha, que a gente vê muito em cozinhas também. Fica às vezes aquele clima pesado, a comida não sai legal, porque às vezes falta esse engajamento. Então, você tendo essa patronização de processos, você vai ter o comprometimento da sua equipe e um engajamento melhor ali dela. Aí eu dou um exemplo para você. Eu tenho um amigo que ele montou um pequeno negócio, ele fazia produtos caseiros na casa dele, doces, pães e trufas, e vendia na rua, nas feiras, comércios. E aí o sonho dele era ter um local fixo, um comércio fixo. E aí ele foi e montou uma empresa pequenininha, abriu ali uma lanchonetinha, montou, colocou produtos ali de massas, os doces que ele fazia, porém ele não se atentou ao marketing, não trabalhou em cima do ambiente, chamar o cliente dele, ou pensar de repente num cardápio, o que ele poderia oferecer ali. Ele não teve as estratégias, não teve planejamento nenhum. Mas o que ele me disse? Que ele tinha vários seguidores no Instagram, no Face, muita gente que ele conhecia, que se ele vendesse só para aquelas pessoas, ele estaria garantido. Ele ia fazer muito sucesso. Só que nós não podemos contar com isso, porque muitas vezes são amigos, famílias que curtem, que falam legal, tudo, mas não são as pessoas que vão estar no dia a dia ali comprando o seu produto, visitando a sua empresa. E para que as pessoas saibam
que você abriu um estabelecimento, que você está ali trabalhando já há um tempo, você precisa ter uma fachada, pelo menos, um horário de funcionamento na frente, uma vitrine ali que diga para o seu cliente que está passando na rua ou em algum outro lugar, ou viu pela internet, alguém indicou, ele vai lá no lugar para te procurar e às vezes ele não acha porque você não tem essa identificação na frente. E aí ele passa lá e não achou você. Então você tem que identificar, que falar para o seu cliente o que você faz, o que você oferece. Porque pra gente pode ser simples, pode ser fácil. Ah, mas fulano não tá vendo que eu faço isso? Não, não tá vendo. Nós temos que ser claro e específico. Mostrar para eles o que nós fazemos, o que nós produzimos. E o que acontece? Depois de um mês e meio mais ou menos que estava aberto, ele já estava pensando em desistir, dizendo que não tinha cliente. Mas é claro que ele não vai ter cliente. E já está tão cedo pensando em desistir, nem tentou todas as estratégias, nem fez todo o planejamento. Não foi em busca de conhecimento, não foi se especializar e pensar que o sucesso de um negócio não basta só eu ter uma comida boa, não basta só eu ter um produto que todo mundo elogia. Não, é um conjunto de ações, é um conjunto que vem marketing, que vem atendimento, que vem qualificação ali do meu estoque, do meu processo de compra, do meu ambiente, da minha fachada, do tipo de serviço que eu distribuo ali. Então, tudo isso é um conjunto que nós precisamos planejar e estruturar esse processo. Se você fizer isso tudo certinho, esses pontos que eu tô falando aqui para você, se você anotar no papel, da forma como eu falei, estruturar, planejar, você vai conseguir superar todas aquelas dificuldades. Você vai ver o seu resultado a médio e longo prazo e aí vai ter uma empresa de grande sucesso. Então, parabéns para vocês por estarem aqui estudando, adquirindo mais conhecimento. Tiro o chapéu para todos vocês. Peço a vocês também que compartilhem esse vídeo, curta, comente, escreva a dúvida de vocês aqui para que eu possa estar ajudando e vamos fazer com que esse vídeo chegue em todas as pessoas que têm essas dificuldades, todos esses empreendedores que precisam ouvir, estudar e fazer tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? Conto com vocês. E agora, mão na massa, vamos trabalhar.